Gente, comecei 2 minutos antes, né? Comecei 2 minutos antes. Daqui a pouco. Agora, por que eu comecei 2 minutos antes? Não faço ideia. Gente, hoje nós temos convidado especial, tá bom? Deixa a galera entrar, deixa a galera ir entrando. Hoje a nossa live vai ser. Assim, não é pra. Eu não te. Eu achei muito legal esse insight que eu tive hoje. Eu não te ensino a pescar, eu não te dou peixe. Eu ensino você a fazer o peixe pular dentro da sua rede. Eu achei muito legal. E esse insight eu tive por causa da nossa convidada de hoje, Priscila Batista, que vai entrar aqui daqui a pouquinho. Carlos, Gabriel, Rafinha. Rafinha tá aqui, que legal. Rafinha nova pensadora, novíssima pensadora, né? Turma nova. Rogério também novíssimo pensador. Gente, a aula de hoje, do Novo Pensamento, vamos combinar, hein? Que aula que tá sendo essa? A aula de hoje é sobre essência, o poder oculto da essência. Onde eu explico o seguinte nessa aula, eu explico que nós temos características que são tão invisíveis em nós e tão importantes que a gente não percebe. Eu tô com o cabelo preso hoje disfarçado, o cabelo tá disfarçado. Que a gente não percebe que tem e a gente não valoriza. É como se a gente estivesse sentado numa mina de ouro sem saber. A aula de hoje está muito bacana. Tá muito bom, tá muito boa mesmo. Eu fiquei me assistindo, aprendendo comigo mesma. Adoro aprender comigo mesma. Vamos lá, vou chamar a Pri pra gente entrar. Falta um minuto, mas vamos adiantar aqui. Porque a gente tem, com certeza, tem muito o que conversar hoje. Ih, não escrevi o tema. Peraí. Agora eu tenho que aguardar a Priscila entrar. Oi, Pri. Oiê! Como você tá, meu amor? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Melhor agora com a sua presença. Deixa eu escrever aqui o tema rapidinho, Pri. Tá bem. Ajeitando minha luzinha de blogueira também. Pronto. Eu adoro esse cenário. Esse cenário me lembra dos segredos do engajamento. Então, Pri, se apresenta um pouco para o pessoal saber quem você é, ou lembrar quem você é, né? Se apresenta um pouquinho. Obrigada, Jaque. Obrigada pelo convite. Eu sou a Priscila, eu tenho um curso chamado Segredos do Engajamento. Eu ensino as pessoas a gerarem mais engajamento no seu perfil de forma bem simples e autêntica, mantendo a sua autenticidade, a sua essência, inclusive, já que você falou aí de essência, isso tem muito a ver com a forma como eu ensino as pessoas a trabalharem com o Instagram e a fazerem dinheiro com isso, fazerem dinheiro com aquilo que elas amam através do Instagram. Que maravilha. Agora explica para a galera, o que é engajamento, Pri? Para quem não sabe. Engajamento é o quanto a sua audiência se relaciona com você e interage com aquilo que você publica. Então, assim, quando você só publica e ninguém reage, seu engajamento é fraco, então você nem tem engajamento. Então, é aquilo, você emite uma comunicação, seja nos stories, no post, numa live, e essas pessoas reagem. Essa reação é o engajamento. Você pode fomentar esse engajamento de várias formas, através do seu conteúdo, através de técnicas, né, coisas que eu ensino. Então, é o retorno da sua audiência àquilo que você está publicando. E o engajamento traz o quê? O que o engajamento traz para a vida de quem produz conteúdo? O engajamento da pessoa, né, o dono da conta, com os seus seguidores. Então, é como quando a gente fica com alguém e aí vai ficando por um determinado tempo. Esse ficando por um determinado tempo, aquele flerte, é o engajamento, até que em determinado momento a gente namora, casa, e aí a gente, no caso aqui do Instagram, a pessoa compra de você. Então, o engajamento é uma forma de você aquecer o seu relacionamento com a sua audiência, estreitar esse relacionamento, e até isso te traz mais informações sobre eles, porque eles podem te contar coisas que você vai usar no seu negócio para vender para eles, e não há nada de errado com isso, porque na verdade você vai vender o que eles precisam, você vai vender o que eles querem, o que eles buscam. Então, o engajamento permite isso, que você se relacione mais, se aproxime dessa pessoa, conheça e, por fim, venda para ela do tanto que vocês já estão alinhados, que vocês já estão bem, numa conversa bem intensa, bem verdadeira ali.
Muito bom. Pri, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que foi o caminho, seu caminho para você chegar até o segredo do engajamento? Como é que você precisou lidar com a sua própria mente, assim, com os seus pensamentos? Qual foi o seu caminho para chegar lá? Porque a gente já sabe, né, Pri, que tudo tem a ver com a nossa forma de pensar, né? Tudo Sim. começa na mente. Eu queria que você fizesse assim, uma retrospectiva para as pessoas que estão nos assistindo. Qual foi o seu caminho até chegar agora no segredo de engajamento, um curso que você vende, que você fez do seu negócio? Tá, eu comecei a empreender como social media, eu não gostava de aparecer, nem pensava em aparecer e criar nada meu. Eu queria ficar prestando serviço para as pessoas e eu sabia que em algum momento eu ia me satisfazer com aquilo e ia querer dar um próximo passo, mas eu comecei pensando nisso. E aí, quando eu vi vários clientes meus num palco recebendo dinheiro, recebendo troféu por um valor imenso, assim, de dinheiro que eles tinham feito com o meu apoio, e além de clientes meus, pessoas que tinham participado de aulas que eu dei, como foi o caso da Karina Caporal, que subiu no palco e ela tinha assistido já a aula minha sobre Instagram e tudo mais, o Helder, aí teve a Carol, a Lu, várias pessoas que subiram no palco para receber um prêmio e eu estava na plateia, eu percebi que ao mesmo tempo que existia uma diferença entre nós, que era a minha posição de plateia, de assistindo, e a deles de vitória, vamos dizer assim, de resultados financeiros e tudo mais, eu percebi que ao mesmo tempo que existia essa distância, existia uma coisa em comum, que era eu. E eu estava sendo subutilizada naquela história, para minha própria vida. Para a vida deles, eu estava sendo um ótimo recurso, mas para mim eu estava sendo subutilizada, eu não estava valorizando o meu conhecimento. E aí, quando eu saí daquele dia lá, eu ainda tinha muitas inseguranças, eu ainda tinha muitos pensamentos de que, ai, não sei como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou aparecer, como é que eu vou criar um curso meu. Eu não tenho método, eu achava que eu não tinha um método, que eu não era boa o suficiente, eu não queria aparecer, eu não, mal tirava foto, vídeo eu nem fazia. Então, eu tinha muitos pensamentos. Ao mesmo tempo que eu via um potencial resultado que eu podia alcançar, eu tinha muitos desafios dentro de mim. E essas pessoas que subiram no palco, elas falavam pra mim, vai Pri, você tem que ir, você é muito boa, faz isso, investe nisso. E eu cheia de inseguranças. E aí foi quando a gente teve aquele encontro lá na Praia Vermelha, que você me fala pra eu recapitular, eu me lembro daquele. Pra mim aquele lá foi o marco zero, Jaque. O encontro lá na Praia Vermelha, que eu te falei exatamente disso, das minhas inseguranças, que eu tava trabalhando muito em casa, que eu tava muito dentro de casa e que eu queria ter clareza do que fazer, para quem oferecer um curso se eu viesse a criar e tudo mais. E aí eu conheci o Novo Pensamento. E ali eu decidi que para eu alcançar o resultado que eu queria, que era daquelas pessoas todas que eu vi naquele palco, eu precisava trabalhar em mim, sabe? O conhecimento eu já tinha. O conhecimento técnico da coisa, do Instagram, do engajamento, de conteúdo, tudo isso. Mas o meu maior inimigo naquele momento eram os meus pensamentos. Então foi quando eu escolhi, e aí eu vi aquele depoimento da Winola, não sei se você vai lembrar, mas na época eu vi o depoimento da Winola falando que ela trabalhou exatamente a autoconfiança, que era o que eu precisava. Então eu falei, cara, essa é a chave para a minha mudança, é isso que eu preciso, porque o conhecimento técnico eu já tenho. Já tinha investido em muitos cursos técnicos, né, de redes sociais e marketing e tudo mais, então era isso que eu precisava. E aí eu entrei, então, para o Novo Pensamento. E a cada dia, não foi um milagre, né? Mas assim, a cada dia a gente vai trabalhando as técnicas que você ensina, os métodos. E eu também fui adaptando ao meu jeito de ser, de viver, o que você me ensinava. E aí, de repente, várias vezes na minha vida eu percebi que eu estava com novos pensamentos, mas que eu percebia que nunca tinha... assim, eu pensava de um jeito diferente, mas eu percebia que não tinha sido sempre um pensamento meu. Que era como se tivesse plantado ali dentro uma coisa nova, sabe? E aí que eu percebi, cara, é isso que é o Novo Pensamento. É por isso que a Jaque deu esse nome. Porque eu sabia que eu estava aplicando as técnicas e tal, mas quando eu percebi mesmo que esse Novo Pensamento aconteceu, foi que eu falei, é por isso que tem esse nome. Porque é uma reprogramação, mas é como se a gente tivesse um cardápio e a gente fosse escolher nesse cardápio aquilo que a gente quer para nossa vida. Por exemplo, naquele momento para mim, o que faltava, que faria uma grande diferença para eu alcançar os resultados que eu queria, era a minha autoconfiança. Então vamos dizer que eu abri um cardápio e tinha vários conhecimentos técnicos, tinha várias coisas ali da minha área, como aparecer em vídeo, como fazer isso, como fazer aquilo, e eu escolhi a autoconfiança, que era o que ia fazer uma grande diferença para mim. Naquele momento, eu sabia que fiquei até arrepiada, que a autoconfiança ia fazer uma diferença para eu ter coragem de aparecer.
para eu ter coragem de fazer esse trabalho, de me expor e tudo mais. Mas eu não tinha ainda noção do resultado financeiro disso mesmo, sabe? Minha busca foi pela autoconfiança. Eu sabia que eu teria mais resultados, porque eu vi os meus clientes terem, mas eu não tinha mensurado esse valor ainda. E a cada dia, assim, de lá para cá, agora tem 1 ano e pouquinho que eu fiz o Novo Pensamento, mas já no primeiro ano, antes mesmo de fazer 1 ano, eu já tive resultados muito mais além do que eu tinha imaginado. E o Novo Pensamento, para mim, é poder, sabe? A gente não aprende a ser autoconfiante na escola. Muitas vezes os nossos pais não ensinam, porque eles também não sabem como fazer isso. Se eles não forem, por exemplo, alguém que buscou esse conhecimento que você buscou, eles não sabem disso, né? Como eu aprendi com você, eles têm outras inteligências, né? De outros assuntos. Então, eu considero assim que para mim foi como eu abri um cardápio e várias vezes na minha vida eu abri aquele cardápio. Só que eu escolhi outras coisas. E naquele momento o que eu precisava era escolher o que ia me desbloquear, né? Que foi, no caso, o Novo Pensamento para trabalhar minha autoconfiança. E aí as pessoas, eu vi alguém falando aqui que eu falo muito bem em vídeo, e é isso que as pessoas acham de mim hoje. Mas se essas pessoas olharem lá o meu primeiro vídeo, elas vão ver que eu estava falando robótica, que eu quase não me mexia, que, enfim, que de alguma forma eu mostrava uma insegurança. Mas porque lá atrás houve esse investimento para me desbloquear, né? E eu comecei bloqueada mesmo. Só que até como eu escrevi no meu post de ontem, os meus motivos para continuar eram muito maiores do que os meus motivos para parar. E a gente sabendo, né, as técnicas do Novo Pensamento, a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia, naqueles momentos mais difíceis e em todos os dias. E até já te falei também que uma vez, uma das técnicas suas que eu apliquei, que fizeram maior diferença para minha autoconfiança e para minha autoestima, mais do que minha autoconfiança, foi minha autoestima, porque eu considero que eu tinha uma autoestima muito frágil. Então, qualquer coisa que alguém falasse, mesmo em tom de brincadeira, me afetava muito. E aí, com as técnicas do Novo Pensamento, eu fiquei trabalhando isso também. Isso, então, sempre que eu me olhava no espelho, eu fazia uma determinada coisa e tal. E aí, eu compartilhei com você que um belo dia aqui escuro no meu escritório, tinha uma luz acesa e o vidro refletiu a minha imagem. E quando eu olhei para mim ali, falei, caraca, quanto tempo que eu não faço isso? Que eu não faço aquelas práticas? Porque eu já tinha alcançado a autoconfiança e a autoestima que eu precisava, que eu buscava. E já tinha resolvido aquilo. A prática, ela se transformou na própria autoconfiança. Eu não precisei mais praticar. Então, assim, cara, uma jornada que pra mim foi muito curta, porque eu acho que 1 ano, em 29 anos de vida, 1 ano não é nada. Só que eu sabia que esse ano, 1 ano podia durar muito mais, né? Se eu não buscasse isso, quanto tempo mais eu ia ficar buscando, vendo os meus clientes tendo aqueles resultados, vendo as pessoas, por exemplo, ensinando o Instagram naquela época que eu comecei, e até hoje também. Tinha muitas pessoas ensinando o Instagram e que eu sabia que eu podia fazer melhor que elas, que eu sabia que eu ia encurtar o caminho das pessoas que eu queria, enquanto aquelas pessoas estavam enrolando, sabe? Aquela coisa que não ensina de verdade. Quanto tempo eu ia ficar vendo isso acontecer e ia continuar na plateia? Então, pra mim, assim, cara, se deixar, eu vou passar essa live inteira que você vai ficar só me ouvindo. Que eu vou ficar aqui falando de tudo do Novo Pensamento. E a gente te ouviria a noite inteira, porque você está encantadora, você está envolvente. E eu escutei você falar uma coisa que para mim foi fundamental quando eu criei o Novo Pensamento, e agora está potencializado, assim, é 10ª potência. Que eu tá tendo um curso totalmente novo, né? Quando você assistir, você vai ficar assim, uau, assim, porque eu tô apaixonada, que é a questão de você não precisar se lembrar de ser autoconfiante, você não precisar se lembrar de fazer visualização, você não precisar se lembrar, isso ser tão natural para você, quanto respirar. O Novo Pensamento não é uma coisa que você precisa se lembrar para fazer, ele se torna quem você é. Com certeza. E Esse isso momento do espelho, pra mim, que eu vi o meu reflexo, foi exatamente a tradução do que você está falando. Foi quando eu percebi que eu não estava me preocupando com aquilo e que aquilo já tinha acontecido, que eu já tinha alcançado o resultado que eu queria. Exatamente. E foi algo assim que eu criei, porque por trás das aulas do Novo Pensamento tem uma tecnologia, tem uma metodologia por trás, não é só o conteúdo. Né? Então foi algo que eu criei para que realmente isso fosse natural. Porque eu criei um curso que eu queria que existisse para mim. Entende? E eu não queria ficar me lembrando de ter que fazer isso, ter que fazer aquilo.
a gente tem uma rotina muito complexa, né? De empresária, empreendedora, home office, mãe e tudo mais. Então, ter que ficar parar, imagina, eu ficava olhando assim, eu li os livros de autoajuda, né? Vamos lá, li os livros de autoajuda. Você tem que fazer 100 afirmações por dia. E me pergunta muito isso, já que quantas afirmações, gente, você não precisa fazer nenhuma, na verdade. Sério, a minha vontade de vez é responder, você não precisa fazer nada, nenhuma. Quando você tem um novo pensamento, você não precisa ficar repetindo a afirmação. Porque você faz com intensidade, você não faz com repetição. A questão não é repetir, a questão é a intensidade que você faz. E a intensidade tem a ver com o seu interno, né? Com você mudar o seu interno. E agora que a gente está numa época assim, bem desafiadora, né? A gente está vivendo isso, é inegável, não tem como você colocar a cabeça na areia e negar o que está acontecendo agora. Eu acho que cada vez mais é importante as pessoas, e as mulheres principalmente, que nós mulheres somos responsáveis por muitas coisas, né? E não tirando a responsabilidade dos homens, mas equilibrando, nós mulheres termos essa autoconfiança, termos esse novo pensamento. Porque nós somos as criadoras das soluções. Tem razão. Eu vejo muito isso no meu dia a dia com o Léo. O Léo é empresário também, mas assim, muitas coisas ele me escuta. Primeiro que ele me dá espaço também, mas mesmo sobre o negócio dele, sobre a família dele, eu tenho total espaço para criar e eu percebo o quanto isso é importante mesmo. Quando a gente consegue criar tanto, e aí a gente tem aquele poder de criar uma situação mais instável ou uma situação mais segura para a família, para todo mundo, né? Para o negócio, para tudo. A gente tem esse poder. Exatamente, porque se a mulher... Gente, eu não estou falando aqui de feminismo, machismo, nada disso. Estou falando de sociedade cultural. Se a mulher ela consegue equilibrar, ela equilibra toda a família. Mas se ela ficar desequilibrada, ela desequilibra toda a família. Uhum. Se ela não tiver, né? Se ela não for uma nova pensadora, se ela não estiver realmente no cerne dela ali, né, no centro dela, ela desequilibra a família. Entende? Nós somos as criadoras das soluções, né? E é por quê? Porque nós enxergamos o que muitas pessoas não enxergam. Com certeza. Nós ouvimos também de uma maneira diferente. Foi algo também que eu desenvolvi muito no Novo Pensamento. A questão da escuta, né? E eu queria te perguntar também o seguinte, hoje você trabalha pela internet, né? Trabalhar pela internet é o que basicamente, né, entre aspas, muita gente quer. Pô, quem não quer? Trabalhar de casa, trabalhar pela internet, ganhar dinheiro dormindo, né? Porque a gente às vezes está dormindo, tá vendendo. Isso aí é fato. E o que você indicaria para alguém que está buscando, assim, qual é a sua indicação? Está buscando algo novo na internet, mas não sabendo por onde começar, não sabe fazer, igual você estava lá atrás, né? Qual é o novo pensamento que você indicaria para uma pessoa que está assim, que já viu que existe uma oportunidade, porque existe oportunidade. Ontem, vou te contar uma história, contei até essa história hoje no Telegram. Ontem eu peguei um Uber com um senhor de 69 anos. Eu faço Uber terapia, né? Eu adoro conversar com os Ubers. É minha Uber terapia. E aí eu peguei esse Uber, ele falou assim, minha filha, eu já fui milionário. Eu perdi tudo por causa da internet. Assim, eu falei, opa, ó, não, vem terceirizar, não. Não foi por causa da internet ou foi porque você não viu que a internet era uma ameaça para o seu negócio, que ele era gráfico. Ele, não vi, minha filha. Eu fazia muita farra, gostava muito de mulher, gastei meu dinheiro todo e realmente não vi a ameaça, né, que foi a internet. Então, às vezes, aquilo que está vindo de novo pode ser uma ameaça e pode ser uma oportunidade. Depende do quê? De como você está vendo, de como está o seu olhar. E aí, você, como uma pessoa que ensina Instagram, ensina a vender pelo Instagram, o que você indicaria para alguém que não está enxergando ainda se é uma ameaça, uma oportunidade, como fazer isso no momento de crise? O que você diria? Eu acredito muito em olhar para dentro. Porque, por exemplo, ontem mesmo teve uma aluna que ela me falou assim: eu sei muita coisa, eu amo ensinar e eu quero ensinar qualquer coisa. Falei assim, tá, mas você precisa busca aí, o que é aquilo que te dá mais prazer, que você faria todos os dias, aquela pessoa que você realmente quer ensinar, assim, ou então talvez você comece pela pessoa que você não quer ensinar, pelo assunto que você não quer focar. Mas eu acho que ninguém vai ter resultado, ainda mais ser consistente, fazer alguma coisa todos os dias, como é o caso do Instagram, sem fazer algo que realmente ama, sem fazer algo que se sente confiante, né? E essa confiança, ela não precisa ser desde o primeiro dia. Eu não era confiante no primeiro dia. Eu desenvolvi essa confiança. Eu acho que o importante para a pessoa trabalhar com a internet, porque assim, apesar de ser uma coisa endeusada, vamos dizer assim, que tem glamour, também tem muito trabalho por trás disso. Então, você precisa saber o que você realmente
gosta, né? Olhar para dentro, pensar no que te inspira, descobrir o que te inspira. E se você tem algum bloqueio, por exemplo, eu conheço pessoas que trabalham com a internet, mas eu chamaria de oportunismo, porque elas não amam aquilo que fazem, elas fazem pelo dinheiro. E aquilo, em algum momento, vai estancar, sabe? É uma corda que vai estancar. E, poxa, beleza, hoje ela faz muito dinheiro com isso, mas e quando ela cansar, ficar de saco cheio, perceber que aquilo, cara, não aguento mais, tô por aqui. É como se ela fosse CLT e estivesse se submetendo a um chefe. Sendo que na internet, a maior vantagem para mim da gente trabalhar com a internet é a liberdade que a gente tem. E a gente pode aproveitar essa liberdade. Como que eu vou ser livre empreendendo se eu for fazer uma coisa que eu não me conecto? Se eu for fazer uma coisa que é um sacrifício para mim? Então, para mim, assim, para trabalhar com a internet, eu acho que assim, o mais precioso que tem para você ter resultado com consistência, você ter fôlego para fazer isso todos os dias, é você olhar para dentro, você buscar em você, sabe? Buscar em você o que você pode usar dali, do que já existe, do que já está disponível para você. E aí você vai aprimorar. Ai, Pri, obrigada. Que linda. Eu queria saber se você que está assistindo a gente, se você tem alguma pergunta. A Dani falou que adorou o batom. O batom é o Rubiu, da MAC. Esse batom. Então, se vocês têm alguma pergunta, algo para você perguntar para a Pri, algo a perguntar sobre o Novo Pensamento, as inscrições ainda estão abertas, tá? Oficialmente, as inscrições ficam abertas até sexta-feira, mas eu posso fechar a qualquer momento, de acordo com o número que eu tenho aqui na minha cabeça, né, de alunas que eu posso comportar, que eu consigo atender. E eu vou falar uma coisa para você, Pri, eu estou muito feliz, porque eu vou explicar. Ontem, uma jovem senhora, olha só que legal, gente, olha só que bacana. Uma jovem senhora entrou em contato comigo pelo WhatsApp. E aí ela começou a explicar que os desafios dela, as dificuldades dela em relação a vir para o Novo Pensamento, coisas de tecnologia, né, que ela não conseguia baixar o Telegram, e que muita coisa ela estava descobrindo comigo, mas ela não tinha essa coisa da tecnologia. E aí a minha equipe atendeu ela, explicou que ela teria todo o nosso apoio e tudo mais. E hoje, quando eu fui lá olhar o grupo do Telegram, ela já estava lá no grupo do Telegram. Já estava espertinha. Não, e dando banho nas outras. E dando banho nas outras, né? Dando banho nas outras. Foi muito legal. E aí ela assistiu o primeiro vídeo, né? O primeiro vídeo é uma aula realmente de autoconhecimento. E ela comentou, eu assisti o primeiro vídeo, fiz todo o exercício, fiz até mais, né, do que o exercício, amei, eu amo, tô amando me autoconhecer. E eu fiquei muito feliz porque o Novo Pensamento, ele não é só para você desenvolver autoconfiança, autoestima, é também para você desenvolver as suas potencialidades, aquilo que você nem imagina que você não tem, mas ele também faz você vencer umas barreiras que às vezes você tem, que são as barreiras tecnológicas, e você nem sabe como vencer, né? E você está perdendo a oportunidade por isso. Sim. E é um momento de você aproveitar e ter o apoio, né, de alguém que já está nisso para você poder aprender. Cara, quando eu vi ela no Telegram de manhã, eu fiquei muito feliz, porque imagina o salto que é com uma pessoa que tem um desafio da internet e está no Telegram agora. E ela entrou porque ela viu as instruções dentro do curso, ela conseguiu entrar. E ela entrou por ela mesma, entende? Então, foi algo assim, que me deixou muito, muito alegre mesmo. Então, as inscrições estão abertas até sexta-feira, oficialmente, mas eu posso, a qualquer momento, realmente, eu posso encerrar essa turma agora. E essa turma agora, você tem acesso, né, ao curso novo. Todos os alunos até agora vão ter acesso à versão 2.0. E ainda ganharam, né, o novo pensamento avançado, que é uma das coisas que estavam me pedindo muito, já que faz o novo pensamento avançado, a gente sente falta quando termina, né, da continuidade da conversa. Continuidade. E eu criei o novo pensamento avançado. E essa turma agora vai ser a última turma que vai receber, ou seja, vai receber 2 cursos em um. Daqui para frente não vai ter mais. Então tem gente que me escreveu e falou assim, no próximo eu faço. Gente, não existe próximo, a vida não existe próximo. Não existe essa coisa de próximo. E quando você fala na próxima fase, você tá dizendo para o seu próprio cérebro, para você continuar no mesmo lugar que você está hoje. A mesma coisa que você tem uma dor de dente, e você falar para o dentista assim, na próxima dor de dente eu vou, não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Na próxima, quando eu tiver dor de dente da próxima vez, eu vou no dentista. Cara, não faz sentido. Você não vai curar a dor de dente hoje e tu sabe que tu vai ter a dor de dente de novo. Exatamente. Se você não cuidar. Não, e eu acho que também é só você pensar, por exemplo, eu considero também, já que agora eu tô me lembrando aqui de um fator, que antes do Novo Pensamento, eu já tinha, então, 28 anos, quando eu comecei a fazer o Novo Pensamento, eu acho que eu tinha sido uma pessoa de poucos planos na minha vida. Poucos planos,
Assim, em tanto tempo eu quero fazer tal coisa, daqui a tanto tempo eu quero fazer isso. E com o novo pensamento, eu comecei a olhar para o que eu queria fazer com mais assertividade e realizar o que eu queria. E hoje, para quem está assistindo aí, eu acho, assim, eu sei que, como eu disse para vocês, eu busquei autoconfiança, mas eu ganhei muitas coisas com o novo pensamento. E uma dessas coisas foi ganhar 7 vezes o que eu ganhava antes do novo pensamento. Quantas coisas mais eu consigo fazer hoje que eu não conseguia naquela época, porque eu consigo ganhar 7 vezes o que eu ganhava. São 10 vezes o que eu ganhava como CLT. E às vezes a gente fica se deixando essa coisa, vou deixar para depois e tudo mais. Aí fala que não tem dinheiro e fala que não tem tempo. E aí também não tem tempo para realizar os sonhos, porque precisa trabalhar para pagar a conta. Também não tem tempo para fazer mais nada da vida e continua com os mesmos problemas. Se acostuma com os problemas. E aí depois, quando vê a oportunidade de passar, quando vê um depoimento, nunca vou me esquecer também, lá nesse evento que eu decidi mudar a chave e trabalhar, me expor, né? Criar meu perfil e tudo mais, eu vi nesse evento de 2018, que foi quando eu entrei para o Novo Pensamento, eu vi uma pessoa que entrou junto comigo naquele curso e que estava lá no palco dando entrevista, recebendo prêmio. Ela entrou comigo, só que eu fiquei e ela foi. Quantas pessoas vão ficar aí olhando, a galera entrando aqui no Novo Pensamento, nessa turma, e depois vão pensar assim, caraca, olha lá, essa pessoa tá contando, eu vi essa pessoa naquela live lá que eu participei, tirou dúvida aqui, entrou no Novo Pensamento e fiquei para trás. Sério, isso foi muito ruim para mim. Eu não costumo me comparar com os outros, a minha jornada com os outros, nada disso. Mas naquele dia que eu vi que eu e ela entramos nas mesmas condições, no mesmo curso, e ela teve resultado muito antes de mim, foi algo assim que mexeu comigo. Eu falei, nossa, onde que eu tava? Fiquei me questionando, onde que eu tava que ela foi, disparou e eu fiquei. E outra coisa também, é porque eu vejo que você quase não fala isso assim, tanto no seu perfil, e que talvez isso não esteja presente para as pessoas, mas uma coisa que eu busco também hoje na minha vida, eu ainda não tenho filhos, é ser uma pessoa que eu vou ser um veículo para os meus filhos chegarem muito mais longe. Meu sonho é ser mãe, e isso buscar ser esse veículo que vai levar eles mais longe é algo que me inspira muito. Então até eu já tive conversa com as minhas melhores amigas, que uma delas falou assim, eu quero ser igual você quando crescer. E ela já tem filhos, no caso. Aí eu falei assim, amiga, eu só tô buscando resolver aquilo que me trava e buscando ser um veículo para os meus filhos. Eu invisto no meu autoconhecimento também, não é só para mim. É para minha família, para quando eu tiver os meus filhos com o Léo, para quando a gente tiver a nossa família. Então, assim, uma coisa que me inspirou muito também a buscar esse desenvolvimento foi pela família que eu quero criar. Eu pensei assim, como eu vou ser uma mãe se eu tiver problemas com a minha mãe? Como eu vou ser uma mãe se eu tiver problema com os meus pais, com o fato do meu pai ter morrido? Como eu vou ser uma boa mãe se eu for insegura? Você imagina meu filho ou minha filha apresentando uma certa insegurança? Como que eu vou saber lidar com isso se eu não sei lidar nem com as minhas inseguranças? Então, assim, buscar essas ferramentas também foi muito pelo futuro que eu quero ter, sabe? E eu não sei se as Já pessoas... tem um bônus te esperando lá quando você for mãe, que é o de filhos, né? E eu fico, Jaque, se dependesse, assim, se tipo, ter filho, assim, não dependesse de nenhuma outra condição, eu já teria tido só para aplicar a parte do novo pensamento que eu ainda não apliquei, que é voltado para filhos. Mas assim, eu busco muito isso, sabe? Eu não sei se as pessoas que têm filho têm essa consciência do quanto elas podem ser veículo para eles, do quanto elas cultivarem as inseguranças delas, também limita esses filhos até onde eles vão chegar, sabe? Também limita o quanto elas podem contribuir para esses filhos. É igual, por exemplo, eu conheço mães que elas focam muito no peso de ser mãe, sabe? É muito pesado. Tem que ter muita energia. Dá muito trabalho. Ou então, por exemplo, se o pai vai fazer alguma coisa, ela pensa que não pode porque o filho também é dele, sabe? Eu penso que quando eu for mãe, eu vou ter o maior prazer em ser mãe. Não interessa onde que esse pai vai estar, que eu vou ser mãe sozinha em qualquer lugar do mundo, se for necessário, sabe? Porque eu me preparei para isso. E eu acho que não precisa se preparar antes de ter o filho. Se você já tem um filho, por que você não faz isso agora? Seu filho vai viver a vida inteira você pensando no que você podia ter feito, no quanto você podia ter contribuído. Então, assim, cara, essa questão da maternidade, apesar de não ter data, eu não tenho data para quando eu vou ter filho, sabe? Mas é algo que realmente me inspira muito. E eu queria que todas as mães se sentissem inspiradas por isso. Em serem veículos para os seus filhos, sabe? Levar esses filhos a realizarem os sonhos deles,
a levarem eles mais longe. Eu amo isso, sério, pra mim é incrível. E no dia que eu tiver filho, que eu vou implementar lá um novo pensamento na minha vida como mãe, aí, pô, só mais depoimentos, Jaques. Vou ter que participar dessa live todo ano. É muito bom, muito bom. A questão, e a gente não é veículo só para os filhos, né? A gente é veículo para o mundo, né? O mundo melhor passa por pessoas melhores. E não tô, quando eu falo melhor, não é melhor ou pior que ninguém, né? É melhor sobre si mesmo. E eu vou contar uma história para você que aconteceu hoje aqui em casa, que tem tudo a ver com o que você está falando. Eu tenho uma filha, Helena, tenho dois filhos, né, Gabriel e Helena. A Helena, 14, e eu estava hoje assim, sabe aquele dia que você tá no computador focada, e totalmente focado, 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 e aí daqui a pouco ela chegou aqui, assim, na minha frente, e falou assim, você já ligou para ela? Aí eu, ela quem, Helena? Para ela, mãe. Eu falei, ela quem, Helena? A moça que vem aqui em casa toda semana limpar. Aí eu falei, do que ela? Mãe, fala para ela não vir amanhã, porque ela não pode sair de casa. Imagina, ela pega trem, ela pega ônibus, metrô. Falei, tá, Helena, olha só, eu posso até falar para ela não vir amanhã, mas você já pensou que se ela não vir também, ela vai ficar sem o salário? Aí, Helena, eu pago o dia dela. Ah, tá bom. Aí porque eu aceito, eu aceito. Outro dia até um amigo meu falou assim, você aceita o dinheiro do seu filho? Eu falei, eu aceito, porque eu fiz os meus filhos serem responsáveis pelo dinheiro deles. Eu acho isso muito importante dentro de uma nova pensadora que é mãe. Meus filhos têm a renda deles, eles escolhem o que eles vão fazer com o dinheiro deles, seja pagar, investir, pagar a própria educação, viajar, ou pagar a diária da funcionária para não precisar se arriscar no momento de quarentena. E aí eu fiquei muito orgulhosa dela, sabe? Eu fiquei muito orgulhosa dela. Aí mandei um áudio para a Valdete, que é a menina que me ajuda aqui toda quarta-feira, e a Valdete falou assim, ai, Jaqueline, se todo mundo pensasse assim como você, porque eu queria tanto ficar em casa, muitas pessoas não estão pensando em mim, não estão pensando nisso, isso aqui. Aí eu falei, mas não fui eu não, foi a Helena. Aí ela, poxa, entendeu? Então, quando você é mãe e você tem novos pensamentos, isso retorna para você. Uma coisa também que eu sinto muita falta na maternidade, já que você tocou nesse assunto, é dos pais aprenderem com os filhos. Porque eu poderia rechaçar a ideia dela. Não, Helena, não, amanhã eu tô cheia de coisa para fazer, deixa a Valdete vir, ou sei lá, qualquer coisa. Entendeu? A gente às vezes se fecha de aprender com os filhos. E os filhos têm muito a nos ensinar. Muito a nos ensinar. Com certeza. E eu já que você sabe de uma coisa, o Léo, agora que você falou dos pais, o Léo, ele também busca muito isso, tanto é que ele fez coisas que a gente indicou para ele fazer, de desenvolvimento pessoal e tudo mais. E ele leu um livro que eu me lembro que ele contou que uma forma dos pais também se aproximarem dos filhos e que a gente não vê acontecer, mas é claro que um livro não resolve uma relação entre pai e filho, mãe e filho, é os pais se interessarem pelo que os filhos se interessam, sabe? É tipo você abrir esse espaço como você abre para os seus filhos. Só que isso também não é da noite pro dia, né? O cara não vai botar isso na ideia, ah, beleza, tem um monte de gente aí que tem filho assistindo essa live hoje e vai falar, ah, é, beleza, mas eu vou começar a fazer isso. Será que vai mesmo? E quando a gente tem um grupo ali que a gente está comprometido, é muito mais certeiro da gente manter aquele comprometimento, né? Então, assim, o Léo busca muito isso também, esse conhecimento. A gente está bem alinhado quanto a isso com relação aos filhos. E com certeza, assim, eu vejo que faz muita diferença, assim, você tá preparado para também receber desses filhos, né? Você preparou a Helena e hoje ela que te surpreende. Sim, os dois, né, na verdade. A Rafa falou assim, eu quero só parar aqui e falar o comentário da Rafa, que a Rafa está na turma agora nova da nossa pensadora, a Bárbara também, tem mais gente aqui. A Rafa falou assim, sou mãe sozinha de dois. Eu também fui mãe de dois, né? Eu criei dois filhos sozinha. E às vezes essa palavra sozinha, a gente tem que precisar olhar para ela se ela está sendo um peso ou uma oportunidade. Meus amigos que me conhecem há muitos anos, às vezes eles até esquecem que eu tenho filhos, porque eu nunca reclamo dos meus filhos. Uma vez eu fui num churrasco, né? Cheguei no churrasco de uns amigos meus que eu não via há mais de 10 anos. Mais de 10 anos meu, do meu antigo trabalho, eu cheguei lá, eles me chamaram, vou, final de ano, aí cheguei lá e eles começaram a perguntar dos meus filhos. E Gabriel, eu falei, gente, pelo amor de Deus, tô de folga. Meus filhos estão ótimos também. Hoje é minha folga, hoje eu só falo de mim, da minha vida. Porque quando a gente entra no vórtice de falar dos filhos, muitas vezes a gente entra no mundo da reclamação. Então, esse sozinha, Rafa, eu quero que você se olhe, né? Se observe. Esse sozinha tem um peso ou ele é uma oportunidade? Porque eu fui mãe sozinha de dois também, mas a maternidade nunca foi um peso para mim. Tanto que meus amigos, às vezes meus amigos, já que eu nunca vi você reclamar dos seus filhos, eu não reclamo dos meus filhos.
Você já me viu reclamar dos meus filhos? Porque a gente se fala todo dia praticamente, há mais de um ano, né? A gente fala todo dia. Eu não reclamo dos meus filhos. E, às vezes, quando eu tenho os motivos para reclamar, eu prefiro me calar. Eu não falo. Por quê? Porque é uma coisa que você vai aprender vindo com o novo pensamento. A gente já cria as pessoas na nossa vida. As pessoas da nossa vida são como nós declaramos que elas são. Você me ensinou isso também sobre uma mãe aí da minha vida que não é a minha mãe. A gente cria, se você reclama do seu marido se torna o que você reclama. Se você reclama dos seus filhos se tornam o que você reclama. Se você coloca o peso de ser sozinha, você vai ser sozinha. Porque eu fui mãe solteira assim, mas eu nunca fui mãe sozinha. Eu tive ajuda de muitas pessoas na minha trajetória, muitas pessoas. E os pais, porque você não precisa ser casado com o pai do seu filho para você, querido, paternidade não é opção, não. Paternidade não é facultativa, não, gatinho, vem aqui. Porque muitas vezes também, agora segura-se aí no Uber da transformação, tá? Segura-se aí, porque vem. Muitas vezes a mãe, isso é cultural, a mãe também entra naquela, eu vou fazer tudo sozinha, eu sou independente, não preciso de ninguém para nada. Gente, isso não existe. Isso é uma crença super limitante. O homem, ele não é dever ser pai, ele é o direito dele ser pai. Pensão alimentícia não é dever, é direito. A sociedade costumou achar que o homem, como paga pensão, é dever. Não, é um direito do homem sustentar os filhos. Isso é um novo pensamento. É um direito dele. E o homem que ele não se vê dentro desse direito como provedor, porque culturalmente o homem é o provedor, ele se afasta. O homem, quando ele não consegue ser o provedor, ele se afasta. E muitas vezes a responsabilidade disso é da mulher. Eu não estou dizendo que é um peso a mais para a mulher, eu sei o que é ser mãe solteira, eu tenho lugar de fala para isso. Mas muitas vezes a gente abre mão. Uma vez, quando eu falei isso com uma amiga minha, eu falei, você sabia que pensão alimentícia não é dever do homem, é direito? Ela, como assim? Aí eu expliquei, é um direito do pai. Sustentar os próprios filhos, a Jaqueline nunca tinha pensado nisso. As pessoas não pensam. Verdade. Pensão alimentícia não é obrigação, não, gente, é direito. O homem tem o direito de sustentar quem ele botou no mundo. E aí, às vezes, a mãe abre mão. Porque não quero, porque não vai, porque não sei. E isso parte também da comunicação, de você comunicar com as pessoas, de como você está se comunicando com o seu ex, com o pai dos seus filhos. Né? E isso, no novo pensamento, você vai desenvolver, porque você não precisa, às vezes, nem conversar com a pessoa, só você, pensar. Não precisa nem você conversar, porque, às vezes, a linguagem, ela atrapalha mais do que o pensamento. Uhum. Perfeito. Então, tem que olhar essa palavra sozinha. Isso é um peso ou é uma oportunidade? Porque, por exemplo, agora, né? A gente está nesse momento. Ligar para o pai dos filhos e falar assim, olha, eu estou passando por um desafio. Você percebe? É perceptível, mas às vezes a pessoa não está percebendo, tá? O mundo do outro é totalmente diferente do nosso. Ligar e pedir ajuda não é humilhação, não, gente. Pedir ajuda nunca é uma humilhação. Eu vejo as mulheres de hoje com uma dificuldade de pedir ajuda muito grande. Isso tem a ver com merecimento, Jaque? Tem a ver com merecimento, mas tem a ver também muito, sabe com o quê? Com essa questão nós fomos as mulheres, nós mulheres de 30, 40, agora a de 20 está um pouco diferente. Nós fomos criadas sobre a égide da independência. Nossas mães, como vieram de um momento histórico, cultural, do casamento ter que existir, né? Elas nos criaram para sermos independentes. Só que a palavra independência, ela carrega muita crença, que eu tenho que fazer tudo sozinha, que eu sou a guerreira, que eu sou a lutadora, que eu tenho que... E aí a mulher se cansa. Ela não usa o poder da vulnerabilidade. Porque eu sempre falei para os pais dos meus filhos, falava para eles, eu falei, olha, se tudo der certo, eu sou a responsável. Se tudo der errado, a culpa é sua. A culpa é de você. Eu sempre falei isso. Você usar o fato de você, a sua solidão, a sua solitude, a seu favor. Porque eu falo, se tudo der certo, eu sou a responsável. Se tudo der errado, a culpa é sua. Tem que usar a seu favor. Aquilo que você acha que é um peso. Entendeu? E quando o bicho pega, vai pro papai. O papai tá lá esperando. E aqui em casa, o acordo é muito claro. Educação dia a dia sou eu. Saúde e coisas extras é com o pai. Sempre, e clareza na comunicação com as pessoas. Isso é importante. Por isso é bom ter um novo pensamento. A gente não se torna uma pessoa reativa. A gente abre mão da crítica, comunica melhor. Escuta e vê nas escuta oportunidades.
Então, tudo isso, gente, eu vou ser muito autêntica aqui agora, com você aproveitando que você está aqui, você é a prova viva de que funciona, tanto em questões de autoconhecimento do seu dia a dia, mas também em questões financeiras, né? Você teve um resultado financeiro grande depois que você entrou para esse mundo, mas eu quero dizer que eu acho que quem não vier para essa turma agora, sinceramente, assim, eu creio meio, quem não vier para essa turma, quem está abrindo mão dessa oportunidade, sei lá, por algum motivo, seja essa pessoa, e essa pessoa já me segue, ela está dando mole tão fenomenal, mas tão fenomenal, que eu não consigo nem explicar em palavras o mole que ela está dando, sabe? Porque é inviável que você pense que você vai mudar a sua vida fazendo as mesmas coisas do dia a dia. Que você continue trocando pequenos prazeres diários e deixando para trás grandes conquistas futuras. Quanto mais numa época que a gente está vivendo agora, o motivo é maior para você vir. Por quê? Porque quando isso passar e vai passar, você vai estar à frente de 99,9% das pessoas. Com certeza. Quando as pessoas vão ficar no mesmo lugar, né? Você está tendo ali, você está de cara pro gol, vamos dizer assim, tá de cara pro gol. Mas aí você vai e desiste do jogo. Exatamente. É muito doido isso. Ainda mais porque agora as coisas estão mudando. A gente percebe que está havendo uma mudança. Por exemplo, agora muitas empresas vão experimentar home office. Muitas coisas vão mudar com esse cenário atual, que são uma oportunidade para algumas pessoas, mas para outras pessoas talvez signifique perder o emprego, talvez signifique uma certa instabilidade financeira. E aí quando afeta as finanças, afeta o emocional. Afeta o emocional, afeta o relacionamento, afeta tudo. E a pessoa vai ficar ali sem saber lidar com aquilo tudo que está acontecendo. E outras vão ter as ferramentas que precisam para terem resultados mesmo diante desses desafios, né? Sim, a Bárbara está falando, isso mesmo, Priscila, sempre é um momento para buscar o melhor. A Rafinha está falando, hoje eu estava reclamando, na verdade, estava sem paciência. Eu não sou o tipo de mentora, não sei, mentora, professora, que diz que vocês não podem reclamar. Tem aquelas coisas, 30 dias sem reclamar, 21 dias sem reclamar. Cara, não se trata disso. Mas é uma escolha. Geralmente, quando a gente reclama, a gente não resolve. Só uma escolha, uma questão de escolha. Tem dia que eu reclamo também, gente. Só que enquanto eu estou reclamando, eu não estou resolvendo. Eu só estou reclamando, desabafando. A questão não é você parar de fazer algo que não está te fazendo bem. A questão é você transformar isso em algo que vai te fazer melhor. Sabe? Ter novos hábitos. Eu me lembro que eu lembrei agora de uma coisa, quando eu era bem mais jovem, antes de eu conhecer desenvolvimento pessoal, que eu fazendo agora, né, a Semana do Novo Pensamento, eu comecei a buscar na minha memória onde tudo isso começou. E começou muito lá atrás, né? Não foi há pouco tempo. Eu reclamava de tudo, gente. Eu reclamava de tudo. E eu fazia novelas negativas na minha cabeça. Porque uma coisa, um segredo sobre mim, que eu quase não falo, eu escrevo poemas, escrevo novela. Tem muita coisa escrita que eu tenho a crença de que quando eu morrer, vão achar um baú da Jaque. Sabe? Que eu quase não compartilho com ninguém. Eu escrevo um monte de coisa. Para cada amigo meu eu faço um poema e não mostro, sabe? E aí um hobby. E aí eu fazia novelas inteiras dentro da minha cabeça, tudo negativo, de acidente, de morte, de atropelamento. Era muito, entendeu? E eu não sabia que aquilo ali era o imã do que eu estava vivendo. Porque a gente não fica presente. E muitas vezes essa reclamação que a gente faz, essas pequenas coisas que a gente faz, e quanto mais é nessa época, né, que tá todo mundo falando a mesma coisa, parece que tá todo mundo falando a mesma coisa. Você não consegue se blindar, porque você também entra na vibração baixa daquilo ali, né, na baixa vibe. Então é isso, ter um novo pensamento, aproveitar essa oportunidade. Eu não ficaria de fora, se eu tivesse aí do outro lado, eu não ficaria de fora de verdade, porque eu acho uma bobeira mesmo ficar de fora desse momento que a gente está vivendo. Eu vejo que é a hora realmente de você abraçar as oportunidades. Momentos de crise me fazem lembrar Chanel, que a Chanel, né? Coco Chanel, ela criou aquele tailleur, né? Aquele taillerzinho, e o próprio Picasso, na época, criticava muito a Chanel, fez piada dela, dizendo que ninguém ia usar as roupas dela. Por quê? Na França, da época da Chanel, se usava aquelas roupas enormes, né, de espartilho. E aí o que aconteceu? Veio a Primeira Guerra, os homens foram para a guerra, as mulheres tinham que ir para a fábrica, e o governo contratou Chanel para ela fazer os uniformes das mulheres, e aí ela fez o 6 em 7 dela na Primeira Guerra Mundial, né?
Então, meu amor, na guerra uns choram, outros vêm de máscara, uns choram, outros vêm de lenço. Mas para isso você precisa estar antenada com o novo pensamento. Pri, obrigada, meu amor, por estar Obrigada. aqui. Você gostaria de falar mais alguma coisa para a Eu galera que está gostaria assistindo a de gente? falar para a galera que está assistindo que se você tem sonhos para realizar, se você tem filhos ou você quer ter filhos, cara, o novo pensamento é a ferramenta que você precisa para desbloquear e criar o que você quiser. Eu considero que eu vivo uma vida maravilhosa. Eu tenho um marido maravilhoso e você falando já que eu me lembrei de coisas que mudaram na nossa relação. A gente sempre teve uma relação muito boa, mas o meu marido ele tem uma certa tinha. Hoje ele, nossa, tá muito melhor, uma resistência, qualquer coisinha que se falasse dos irmãos dele. Eles têm uma história de vida e tal, mas se você falasse um assim, às vezes não era nada isso. Às vezes era só a forma dele receber isso, sabe? Era uma reação bem brusca, sabe? Isso também mudou. Então, assim, cara, se você ainda não tem uma vida maravilhosa que você gostaria de ter, se você tem filhos, se você tem coisas, pensamentos, crenças sobre você mesma, ou sobre o que as pessoas pensam de você, tudo que você precisa tá no seu pensamento. E o novo pensamento é essa ferramenta. Então, assim, eu indico para as minhas alunas, eu tenho alunas que já são alunas da Jaque. A Jaque tá em quase todos os meus discursos. No meu Telegram, qualquer coisa que eu falo, eu cito a Jaque. Assim, sério, a Jaque é a ferramenta em pessoa. E é com muita generosidade que ela compartilha isso tudo. E, assim, recomendo sem duvidar nem um segundo. Quem tiver também alguma dúvida sobre o novo pensamento, sobre o método, sobre como foi essa jornada, também pode me mandar direct, me perguntar, para eu te esclarecer, te ajudar a perceber a importância do novo pensamento na sua vida. Se a Jaque, né, tiver aí, com certeza recebendo todos esses alunos dela, de repente ela vai ali passar um direct ou outro. Então, qualquer dúvida que você tiver, pode me perguntar também, que eu estou super disponível para tirar suas dúvidas. Beleza? Obrigada, Jaque, pelo convite. Pri, Obrigada pelo novo pensamento na minha vida. Na minha vida e na vida obrigada. das pessoas que eu posso alcançar. É verdade, obrigada a você. Pri, você é o fruto de uma crença minha, né? Eu já te falei, da crença Luciana Fior, né? Você é o fruto dessa crença. Obrigada, meu amor. Eu acredito Obrigada. piamente que tudo vem através das pessoas e você é mais um belo presente que eu recebi numa bela embalagem. Que o universo sempre me entrega os melhores presentes numa bela embalagem. Você é um desses presentes. Obrigada, meu amor. Um Obrigada, beijo. Jaque. Um beijo. Então, vamos responder agora algumas perguntas. Eu quero falar mais alguma coisa assim antes de eu ir. A Amanda está perguntando aqui, gente, Priscila é maravilhosa, né? Vamos combinar? Que maravilha. Eu ficaria ouvindo Priscila o dia inteiro. O dia inteiro. Eu fico assim, ó, babando por ela. Ela é incrível. E como ela se transformou, sabe? Como ela se transformou de verdade, como ela se modificou. É impressionante. Eu lembro dos primeiros vídeos dela e ela falando hoje parece uma outra pessoa. Às vezes, quando a gente vê alguém que já está pronto, a gente pensa assim, nasceu assim, mas não, gente, é treino, é treinamento, muito treinamento. Vocês acham que eu ligo essa live aqui para falar assim, naturalmente, como se eu já tivesse nascido assim? Não, eu treinei com Blair Singer para palestrar, um dos caras que treinou o Anthony Robbins. Não é? É treinamento, tudo é treinamento. Você não consegue ficar sem treinamento, se desenvolver sem treinamento. E ainda bem que existem os treinamentos. A Amanda está falando, já que eu tenho muita vontade de crescer, tanto no meu modo de ser como profissionalmente. Acontece que dentro de mim, não sei se é uma crença, mas acho que eu não nasci para ser o que eu desejo ser. Eu tenho certeza que é uma crença. A gente nasce. Se Deus não dá um desejo que a gente não pode realizar, gente. Deus te dá um desejo, você pode realizar. Deus não bota no nosso coração, isso é bíblico. Deus não bota no nosso coração aquilo que a gente não consegue realizar. Só que por conta de condicionamentos, por conta de downloads que a gente faz ao longo da nossa vida, de coisas que nos falaram, de coisas que nós ouvimos, de coisas que nós demos o significado, aí a gente tem um monte de coisas que a gente não acredita que é capaz. E aí se torna realizável, né? Se eu não acredito que eu sou capaz de fazer uma live, igual a menina falou assim, eu tenho um pouco de medo de fazer live, ela não tem medo da live, que ninguém vai dar um tiro nela através da live. Eu tenho medo de travar. Gente, travou. Quantas vezes eu tô aqui, gente? Peraí, esqueci. Me ajudem. Gente, volta. Travou. Gente, travei. Desliguei. Amanhã eu volto. Pronto, você não é obrigada a nada, gata. E voltando agora à história da Amanda, é uma crença, e é uma crençona do caralho, como eu falo para os meus alunos. É uma crençona do caralho, amiga, porque você está deixando de ser quem você pode ser, uma contribuição para o mundo. Porque quando você é o que você pode ser, o que você vier a ser, você se torna uma contribuição para o mundo. Qual é a contribuição que eu entrego para vocês aqui? Porque eu me exponho todo dia, porque eu faço todo dia esse trabalho
e eu sou uma contribuição para vocês, e vocês ficam se escondendo atrás de crença, onda do caralho, e deixando de ser uma contribuição para o mundo. Aí, olha só, aí aquele cara que a gente conhece bem, né? Tem vários por aí. Aquele cara que xinga, que dá tiro, que dá bala perdida, que quer que mais que os outros se foda. Ele tá fazendo tudo que ele quer. Não tá nem aí, ó. Se vão criticar ele, se tá nem aí. Tá nem aí. Tá nem aí. Eu fico página besta para as pessoas que vão fazer o mal, entre aspas, né? Porque mal e bem é muito relativo. Elas não estão nem aí se vão falar delas, se vão criticar elas, se elas vão travar, se elas vão gaguejar. Tem um monte de gente aí falando um monte de asneira que tem oratória péssima e faz live. A gente tem um exemplo aí no alto executivo com a oratória péssima, fala mal e tá lá falando, e tá fazendo, e tá aparecendo. E tem gente aqui que fica assim, ai, porque por causa de crença, gente. Crença. Crença deixa você preso dentro da previsibilidade, dentro das circunstâncias, dentro das suas razões e considerações. Quem vier no novo pensamento vai entender o que são razões e considerações. Você sempre vai ter uma razão para justificar a sua crença. Você sempre vai ter uma razão. Você vai dizer, eu não nasci para isso, eu não sei fazer isso, ai, como isso é difícil, ai, eu não posso, ai, eu não consigo, ai, eu não aguento, ai, eu faço tudo sozinha. Você sempre vai ter uma razão, uma consideração para justificar a danada da sua crença. Hoje eu até falei palavrão, né? Você espelha a Priscila sair para falar palavrão. E ela toda fofinha, né, gente? Eu sei que tem gente que não gosta, mas essa sou eu. Eu falo palavrão no meu dia a dia. E aqui nessas lives eu tô afim de ser quem eu sou de verdade, sabe? Eu não vou ficar fazendo média pra vocês. Eu não tô afim. Eu tô com 45 anos, gente. Eu não tenho mais saco de fazer personagem. Essa sou eu. E é uma crença assim. Não é normal, não é normal você acreditar que você não nasceu para ser alguma coisa. Tu nasceu para ser tudo que tu quiser nascer. A Kátia está falando, como lidar? Direito do homem de sustentar desejo da liberdade financeira. Gata, eu vou responder isso de uma forma assim bem autêntica, tá bom? Deixa eu cruzar até minhas pernas aqui. Vocês têm que entender o seguinte em relação à masculinidade, tá? Vocês têm que entender o seguinte. Aproveitem, gente. Aproveita. Vocês, às vezes, criam uns white people problems, uns problemas que onde não existe. Se o cara quer sustentar, aproveita. Faz disso a sua vida. Pega e aproveita. Se aproveita esse deleite. E seja livre ao mesmo tempo. Você pode ter tudo, basta você ter um novo pensamento. Por quê? Quem viu o vídeo da Mara ontem, o que a Mara fala no vídeo? A Mara fala, meu marido mudou a partir do momento que eu fiz um novo pensamento. Meu marido mudou a partir do momento que eu comecei a trabalhar a telepatia. Você pode ter liberdade e ao mesmo tempo ser sustentado, ser ajudado por alguém. Você não precisa... Ninguém está te amarrando porque está te sustentando. Você pode ter apoio financeiro de um homem e ao mesmo tempo ser livre. Isso vai de como você pensa, de como você conversa, de como você dialoga. Você não precisa escolher de uma coisa e outra. Isso é crença. Eu tenho que escolher. Ou eu tenho um homem para me ajudar, ou eu sou livre. Gente, eu tenho um homem para me ajudar, eu sou livre. Posso ter os dois. Quem vai me pedir? Quem me impede de ter os dois? Quem me impede? Ninguém. Você pode ter os dois. Você não precisa fazer tudo sozinha e ao mesmo tempo você pode ser livre. Gato, olha, hoje não vou morar junto, não faço, não. Não, você quer ficar lá, você fica lá, eu fico aqui. Olha, meu sutiã até apareceu nessas horas. Fala de homem e mulher, eu fico desse jeito. Você entende? Você pode ter os dois, gente. Não precisa ser a heroína. A gente chega de ser a heroína da parada, a heroína tá cansada, a heroína tá rasgada, a heroína tá despedaçada. Você não precisa ser heroína de nada. Sabe? Vocês entenderam o que eu falei, gente? Eu falei demais.